Boa noite, amigos que nos acompanham pelas nossas redes sociais. A graça do Senhor seja com todos. Nós vamos abrir nossas Bíblias para o livro de Levítico, capítulo 23, versículos 26 a 29. Levítico 23, 26 a 29. E assim diz a palavra do Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés: Mas aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação. Sereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Neste mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor, vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia se afligir será chamada. Porque toda alma que nesse dia se não afligir será eliminada do seu povo. Querido Pai, a Tua palavra foi lida, fala a nós nessa noite através do Teu servo, para que seja glorificado o Teu nome. Pedimos a Tua graça de abençoar todos quantos nos acompanham nesta noite e os que ainda hão de nos acompanhar. Que o Senhor venha abençoá-los de maneira que glorifique o Teu nome, cada vida seja edificada na Tua palavra e haja conversões de almas para o Teu reino. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. O dia da expiação. O dia da expiação era uma festa, ou seja, uma das festas do Antigo Testamento do povo de Israel. Era uma festa anual de expiação, de expiação. A palavra expiação, ela quer dizer tirar ou retirar. É uma palavra latina que significa tirar ou retirar. Então, era uma festa de grande importância e simbólica, pois ela falava da redenção que seria realizada por Jesus. Então, todas essas coisas do Antigo Testamento, dessas festas cerimoniais, elas tinham algo a falar, elas simbolizavam a obra de Cristo, elas falavam de Jesus Cristo, elas diziam algo que iria acontecer. Por isso, era de grande importância, pois ela estava falando da obra que Cristo realizaria, dessa grande obra realizada por Cristo na cruz do Calvário. Então, os judeus faziam isso anualmente. Então, sem essa obra, as outras festas, elas não teriam nenhum fundamento e significado completo. Sem essa festa da expiação, que falava da obra futura de Cristo, de grande importância. Então, as outras festas que não tinham nenhum fundamento e nem significado importante, ou completo, significado total. Porque tudo isso estava fundamentado naquilo que estava proposto para o futuro, do plano de Deus de salvação para a humanidade, o plano da redenção. Então, você vai olhando no Velho Testamento, acompanhando tudo isso, você vai encontrar aí, vendo que isso aqui é uma simbologia que falava de alguma coisa no futuro. E isto nós vamos aprendendo conforme vamos estudando o Velho Testamento, começando de Gênesis, estudando toda a Bíblia, você vai encontrando e termina no Novo Testamento, ali esclarecendo tudo. Então, a expiação, como eu disse, a expiação significa tirar ou retirar. O dia da expiação, ela apontava para o sacrifício de Jesus. O dia da expiação apontava para o sacrifício de Jesus. Porque todo o plano de Deus não estava somente reservado para os judeus. A salvação não era somente dos judeus, mas estava já no plano de Deus desde a eternidade, para toda a humanidade, para todo o pecador. Então, ela era importante porque que ao tomar sobre si os pecados de seu povo, ele perdoou e reconciliou-os com Deus. Então, a festa da expiação falava do sacrifício de Jesus, que ao tomar sobre si o pecado do seu povo, ele estava perdoando esse pecado,
como também ele estava reconciliando o homem com Deus. Cristo, ele assumiu o lugar do homem, ele tomou sobre si a culpa do homem, ele levou sobre si os pecados do seu povo. Ele estava levando sobre ele, e ele estava perdoando os seus pecados e reconciliando esse povo com Deus. Tanto o povo de Israel, que ele estava perdoando os seus pecados, como também estava mostrando no futuro que ele iria perdoar os pecados de toda a humanidade, como reconciliava também Israel com Deus e todo o ser humano, todo o pecador arrependido dos seus pecados, ele viria reconciliar todos com Deus. Isto é o que a Bíblia ela nos mostra. Então, não era permitido entrar no Santo dos Santos constantemente, ou todos os dias. Não, isto não era permitido por Deus, pois quem entrasse sem permissão de Deus, fora disto, seria morto, morreria, porque não era permitido, e era permitido somente uma vez por ano o sumo sacerdote. Mas por que não era permitido? Porque ali a glória de Deus repousava, lá no Santos dos Santos, estava a glória de Deus, né? A glória de Deus estava ali. E o que isso ela tem para nós hoje? E o que isso tem a ver com nós? Bem, isso nos faz lembrar que nenhum ser humano por si mesmo pode ir à presença de Deus. Nenhum ser humano por si mesmo ele pode ir à presença de Deus. Então, por que o ser humano não pode ir à presença de Deus por si mesmo? Então veja bem, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então ele não pode ir à presença de Deus, cheio de pecados, na vida de pecados, na maneira dele viver e como ele quer viver. Então não é assim por si mesmo. Ele precisa ter uma vida transformada, uma vida regenerada através de Jesus Cristo. Então lá em Levítico 16:1, vamos agora aqui olhar para Levítico 16:1, olha o que Deus disse a Moisés. Falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, tendo chegado aquele diante do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés, dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. O propiciatório era a tampa da arca, e onde Deus aparecia ali, e a glória do Senhor era manifestada. Então ele disse a Moisés, diga a Arão que não é permitido entrar constantemente ali, porque ali estava a presença de Deus. Era o Santo dos Santos. Arão fazia isso anualmente, esse sacrifício, por todo o Israel. E por ele, primeiro ele fazia por ele, né? Bem, o sumo sacerdote israelita era um pecador. O sumo sacerdote israelita, ele era um pecador como eu e você, como todos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, por isso, ele precisava oferecer um sacrifício por si e pelos outros sacerdotes. Então, ele fazia sacrifício por si, pelos outros sacerdotes, para poder, então, ele oferecer o sacrifício pelo povo. Tudo isso Arão teria que fazer. Por quê? Porque ele era pecador, então ele teria que fazer esse sacrifício por si, pelos seus pecados. Estava dizendo que alguém estava perdoando, porque algo era sacrificado. E que Arão, como sumo sacerdote humano, pecador, ele não poderia chegar-se a Deus por si mesmo, na sua condição. Por isso já estava falando no futuro. Era um futuro que dizia que alguém perdoaria o pecado, um sumo sacerdote o substituiria para sempre, né? Então, isso nos mostra coisa muito importante, que no 10º dia do 7º mês, antes de entrar
no Santo dos Santos, Arão fazia isso. Lá em Hebreus, capítulo 9, versículos 6 a 10, vamos olhar rapidamente para o livro de Hebreus, o que a palavra de Deus nos diz aqui no livro de Hebreus. Capítulo Hebreus 9, 6 a 10, olha o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Ele diz assim: ora, depois de tudo isso assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços separados, se referindo lá no Velho Testamento. Ó. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, que é o Santo dos Santos, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente, e segundo esta, se oferecem tantos dons como sacrifício, embora estes, no tocante à consciência, sejam infelizes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções, imposta ao tempo oportuno de reforma. Então, Hebreus nos diz que isso aqui depois iria ser trocado, ser tirado, ia ser substituído pelo definitivo. Então, se referindo aqui a Jesus Cristo, o do sacrifício que ele ia fazer. O escritor está dizendo o seguinte, que esse lá tinha o lugar santo e o Santo dos Santos. O santo era a primeira parte do tabernáculo e o Santo dos Santos era a segunda parte, tinha dividida pelo véu. E ali, uma vez por ano, o sacerdote entrava e fazia esse sacrifício. No santo lugar, ali os sacerdotes faziam todo o sacrifício. Mas ele disse que isso aqui não era importante para salvar o pecador, nem para salvar o próprio sacerdote, nem o sacerdote, nem perdoar o pecado do povo de Israel e de ninguém. Estava falando do futuro. Então, depois de fazer os sacrifícios pelos seus próprios pecados, o sumo sacerdote apresentava outro sacrifício, um bode expiatório, cuja finalidade era ilustrar o resultado do sacrifício perfeito de Cristo realizado no Calvário. Então, veja bem, que essas cerimônias, elas tinham um objetivo, e o objetivo maior delas era falar do futuro, era falar de Cristo. Cristo está presente do Velho ao Novo Testamento. Era falar do próprio sacrifício de Jesus, daquilo que ele iria fazer. Porque toda essa festa cerimonial, ela não tinha condição nenhuma de transformar um pecador, a vida de um homem pecador, longe de Deus, em um pecador redimido, em uma nova criatura. Eram coisas de animais, eram sangue de animais derramados, e que apenas era uma simbologia, que falava de algo real do futuro. E esse algo real um dia aconteceu. Mas nós temos, agora nós vamos, veja bem, que Deus mandou Moisés ordenaram o sacrifício. O sumo sacerdote Arão, depois ele tinha que pegar 2 bodes, um chamado emissário, esse emissário ele sairia, era feito essa expiação, ele seria solto no deserto. O outro bode, o primeiro bode, era sacrificado, falava do sacrifício perfeito de Jesus Cristo, falava da redenção, falava da substituição, morte substituta, tá? Morte substituta, falava. Então, amigos, está aqui a palavra de Deus nos dizendo um substituto para o homem. O homem não poderia salvar-se a si mesmo. Então preste atenção nisso. Você que ainda não é um crente em Jesus Cristo, você possa então voltar-se para Deus e recebê-lo como Salvador da sua vida, porque você é um pecador perdido e miserável sem Deus. Para você, meu amado irmão, que está longe dos caminhos do Senhor, que eu estou a servir, volta para Cristo enquanto há tempo. Volta enquanto é tempo. E que Deus possa assim abençoar você e a graça do Senhor seja sobre a sua vida. Amém.